E gravando, agora sim. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está me assistindo pelo YouTube. Então, a gente está numa aula ao vivo de atualidades. Eu separei 4 temas para essa aula ao vivo. E esses 4 temas, então, eu vou jogar para o pessoal do YouTube, porque está muito massa esses temas, beleza? Então, quem já puder, já se inscreve aí no canal também. Eu vou ficar olhando, às vezes, aqui para o lado, porque minha tela está aqui do lado, tá? Então, às vezes, vocês vão ver que eu vou estar olhando assim, mas é porque eu estou olhando a tela, beleza? Então tá, quais são os 4 temas mais fortes dessa semana do dia? Hoje é dia 2, tá? Quais são os temas fortes que rolaram nessa semana, no final de junho e início de julho? O que tá rolando muito forte? Aqui, ó. O que tá rolando muito forte? Um dos temas mais fortes que tá rolando agora é uma campanha, eu vou começar já por ela, já vou começar pelo tema mais forte já, para vocês entenderem que é massa essa aula. É uma campanha chamada Stop Hate for Profit, ou pare o discurso de ódio, pare o ódio pelo lucro. Então, uma série de empresas no mundo, existem várias empresas, estão parando de anunciar, ou anunciaram essa semana, que parariam os anúncios no Facebook. Você sabe que o Facebook, meu celular caiu. Você sabe que o Facebook, o Instagram, o Google, e, sei lá, essas grandes empresas de tecnologia, elas vivem muito de anúncios. Elas vivem muito, basicamente, elas vivem de anúncio. Sabe quando tu entra numa loja, sei lá, virtual ali, tu entra numa loja de celulares, por exemplo, já que o meu caiu aqui. Tu entra numa loja de celulares e aí tu vai olhar lá um celular tal. Aí tu entra no Facebook, tu entra no Instagram e tu recebe direto anúncio disso, são as empresas que compram esses anúncios, né? Tu vai lá e tu vai comprar um pacote de anúncios, beleza? É assim que funciona essas empresas, basicamente. Tu vai lá, eu quero fazer um lançamento de uma nova marca, eu vou lá e eu compro o pacote. O YouTube, todas essas empresas, elas funcionam como anúncio. Não tem produto físico, elas vendem anúncio, beleza? Bom, nessas últimas semanas, empresas como, olha o tamanho das empresas, Coca-Cola, Unilever, que tem um monte de empresa, a Unilever é um holding, ela tem um monte de empresas, então Coca-Cola, Unilever, Puma, sei lá, várias grandes empresas anunciaram que não iriam anunciar no Facebook. E eu trouxe os números aqui. Em apenas uma semana desse anúncio, uma semana, o Facebook já perdeu 74 bilhões de dólares, direto e indireto. Direto pela questão do anúncio, que não vai rolar. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí. Direto pela questão do anúncio, olha só, perdi o foco. Pelo anúncio que tu perde, diretamente e indiretamente pelo valor de mercado que tu perde, né? Que é as ações. Então, muita gente vendo essa situação, vendeu as ações e as ações se desvalorizaram. Então, em uma semana, foi aí 74 bilhões de dólares perdidos. As empresas, elas estão boicotando o Facebook. É uma forma que elas encontram, então, contra a disseminação de discurso de ódio e fake news nessas redes sociais. Vamos lembrar que a grande discussão dos fake news, das fake news, elas rolam a partir das redes sociais, principalmente Facebook. Outras como Instagram, Twitter, já estão perdendo anúncios também, mas Facebook é a principal. Você sabe, vocês já entraram no Facebook lá para, eu vou dar uma olhadinha no Facebook. Cara, tu passa uns 5 minutos no Facebook, tu sai com ódio. Tamanha é as discussões encontradas no Facebook. A ideia dessa empresa é forçar o Facebook a tomar partido. Contra o quê? Contra fake news, contra discurso de ódio. Tirando essas empresas aos poucos, tirando esses anúncios e essas páginas que disseminam discurso de ódio, ou pelo menos, porque o Facebook ele consegue facilmente descobrir que aquele é um discurso de ódio e fazer com que aquela publicação de uma empresa, de uma página, de uma pessoa, não siga circulando na rede social. É só mexer no algoritmo. É fácil para ela. O problema é o seguinte. O problema é que, se o Facebook ele alterar o algoritmo dessas publicações, o Facebook perde a sua essência. Qual é a essência do Facebook? A essência do Facebook é que ele te vicie. Ele te deixa literalmente viciado. Por quê? Porque quando tu entra lá, tu só vai ver aquilo que combina com o teu discurso ou com aquilo que tu concorda. É um conceito que eu vou pedir para te anotar aí. É um conceito que eu chamo de, vamos ver se eu estou aqui
nos comentários, ó, bolhas digitais. Bolhas digitais. Sério, é um conceito muito, muito forte. Por quê? Bolha digital, pensa assim, ó, quando em época de eleição, por exemplo, tu entra no Facebook, tu acha que o teu candidato ou a tua ideologia, ela é dominante no país. Ela vai ganhar de 100. Por quê? Porque tu está dentro de uma bolha. A bolha é o Facebook, ele vai entender o teu algoritmo e ele vai começar a compartilhar coisas que tenham a ver com o teu algoritmo. Por exemplo, eu gosto de corrida, eu gosto de correr. Cara, tu vai ver que vai começar a aparecer propaganda de corrida, vai começar a aparecer páginas de corrida, anúncios de corrida. É uma bolha. Então, se tu altera o algoritmo, tu altera essa essência que é buscar fazer com que as pessoas fiquem o tempo inteiro dentro da rede social. Tu entende? Faz sentido para ti? Faz sentido, né? Então, porque já teve vários momentos em que ele, inclusive, o Mark Zuckerberg teve que ir à justiça, explicar um pouco mais sobre o Facebook e tudo mais. E ele entrou e ele disse, olha, nosso papel não é esse, nosso papel é simplesmente sermos um lugar onde as pessoas vão disseminar suas ideias. E a grande discussão é a seguinte, de quem é a responsabilidade? Isso é uma coisa que pode falar em qualquer redação, acho que é interessante. De quem é a responsabilidade? É da empresa? E aí, olha o tamanho da responsabilidade, gente. Na última eleição dos Estados Unidos, por exemplo, foi disseminado milhões de fake news, foram criados aí campanhas, foram criados várias coisas anunciando e divulgando as fake news. A gente sabe que na última eleição presidencial dos Estados Unidos houve muita discussão quanto à questão das fake news. E aí, olha o tamanho da responsabilidade de uma empresa. A responsabilidade da empresa hoje, a gente sabe que boa parte dos candidatos entendem que é mais importante tu ter uma presença numa rede social do que tu ter uma presença na televisão. É mais importante tu ser disseminado nas redes sociais do que tu ter, sei lá, 10 minutos na Rede Globo, na Record, na SBT, bati aqui. Tu entende isso? Nas TVs abertas, eu quero dizer. Então, de quem é a responsabilidade por cuidar das fake news e cuidar das publicações? Vai ser da empresa ou vai ser dos governos? Né? Nosso objetivo aqui não é responder isso. Nosso objetivo aqui é a gente apenas pensar sobre isso, né? E aí, na redação, tu pode sim trabalhar sobre a questão das bolhas, tu pode trabalhar sobre a questão da responsabilidade, tu pode falar sobre as campanhas eleitorais nos Estados Unidos e no Brasil e a quantidade de fake news para todos os lados, seja da esquerda ou da direita. Perfeito? Então, hoje as empresas elas estão forçando o Facebook a tomar partido, digamos, mas não tomar partido no sentido político, mas tomar partido no sentido de ou tu diminui o discurso de ódio e segura o discurso de ódio, ou a gente vai parar de investir no Facebook e vai investir em outras mídias como o Google, por exemplo, né, que a gente sabe que tem fortemente aí a questão o Google, ele trabalha muito contra as fake news, ou tenta, pelo menos, mas o tipo de empresa que é o Google e o tipo de empresa que é o Facebook é diferente, entende? A essência. O Google pode fazer isso porque o objetivo dele não é discussão, rede social, sabe? Não, o objetivo dele é fazer pesquisa, é te ligar à empresa. Perfeito, né? É ligar o cliente à empresa. Então, o cara ele vai buscar lá tênis de corrida, ele bota lá tênis de corrida, não precisa discutir sobre tênis de corrida, se é direita, se é esquerda, ou assim por diante. Perfeito? Então, eu achei muito interessante esse tema aqui, eu achei muito interessante, né? Discutir sobre de quem é a responsabilidade. Então, por isso, pesquisem aí um pouco mais sobre Stop Hate for Profit, se tu quiser saber quais são as empresas que estão boicotando, qual é a visão delas. Se quiser entender um pouco melhor, dá uma pesquisada aí, eu te garanto que vai ser muito massa. Perfeito? Então, assunto 1 de 4, bora para o assunto 2. Assunto 2, nós já estamos falando sobre a questão eleitoral, né, na última campanha eleitoral dos Estados Unidos. Eu acho que a gente pode ver o cenário eleitoral dos Estados Unidos para esse ano, que é um ano de disputa eleitoral a nível presidencial, né? Então, disputa para presidente. Vamos lá, só deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, tá tudo certo? Estão conseguindo me ver aqui? Tá, estão conseguindo me ver. Olha o meu cabelo, ó. Que droga, não consigo arrumar o cabelo. Tá falando para o pessoal mais cedo que eles começaram a gravação, que eu tô arrumando meu cenário ainda na casa nova,
Então, por enquanto, eu estou aqui. Ó, sem nada atrás, mas já estou arrumando o cenário nos próximos, vai ficar muito, muito massa, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o cenário eleitoral dos Estados Unidos. Por quê? A gente sabe que está, a princípio, né, está confirmado as eleições para novembro de 2020 e existe, né, já dois candidatos, democrata e republicano. Vamos lembrar que nos Estados Unidos existe dois grandes partidos, esses partidos que concorrem, então, diretamente à eleição. Existe eleição, as primárias, né, as eleições anteriores às eleições, para ver quem é que vai disputar dentro do partido. Então, nessa vai ganhar, de um lado, ganhou, né, o Trump, e de outro lado, o Joe Biden, né, do lado democrata, e o Trump do lado republicano. O Trump, apesar de ser republicano, ele vai ter algumas discordâncias quanto às questões políticas com os próprios republicanos. E aí eu chamo a atenção que essa semana foi criado um super PAC. Vamos lembrar que os PACs são campanhas de arrecadação de fundos para as campanhas eleitorais. Então, é um pacto, vai organizar várias pessoas e vão fazer, então, doações vamos fazer esse financiamento eleitoral. Só que esse ano de 2020, o Joe Biden conseguiu criar um super PAC, que é o maior PAC das campanhas presidenciais até então, ou seja, o maior dinheiro para as campanhas. E quem faz parte desse super PAC aqui, rola uma discussão muito grande, é o apoio da família Bush. A família Bush, gente, é uma das mais tradicionais dos Estados Unidos, já teve dois presidentes, né, George Bush e George W. Bush filho, né, os dois presidentes, só que ambos são republicanos. Diretamente, George W. Bush, ele falou que ele não está apoiando, ele não apoia o Trump, claramente, ele nunca apoiou, mas ele não está apoiando Joe Biden. Mas a família dele está chamando uma grande quantidade de pessoas políticas importantes e levantando fundos para o Joe Biden, né, como apoio para o Joe Biden, que ainda não escolheu também a sua vice-presidente ou a sua candidata a vice-presidente. A gente tem hoje duas candidatas, né? Uma é uma senadora da Califórnia e uma é que ela foi prefeita de Atlanta. Então ele está ainda na discussão e ele vai só em agosto falar quem é que vai ser, quem é que vai vir com ele nessa campanha. Então aqui, ó, uma outra questão importante aqui, foi feito um comício literalmente em época de pandemia, nos Estados Unidos com um número gigantesco de casos confirmados e de mortes por coronavírus. O Trump fez um comício em Tulsa, no Oklahoma, para sua base eleitoral. Vamos lembrar que a base eleitoral do Trump está muito ligada aos estados sulinos, né? Oklahoma é um estado também que tem uma base eleitoral muito forte. Esse comício ele realizou. E a grande discussão é que depois desse comício, tu vai ter um surto, claro que não diretamente ligado ao comício, o surto, não. Mas tu teve um surto no estado do Oklahoma de casos de Covid-19. Então essa é uma grande discussão. E o Joe Biden, ele alegou, foi antes de ontem, de hoje, meu Deus, hoje é quinta, né? Segunda-feira, ele anunciou que ele não faria nenhum tipo de comício ou atos públicos na campanha presidencial. Então ele vai se ater a quê? A redes sociais, a vídeos publicitários, e ele chamou as grandes pessoas da publicidade dos Estados Unidos. Ele tem muito dinheiro. É assim, ó, é muito dinheiro para essa campanha eleitoral. Então ele vai vir forte nas redes sociais, na televisão, com vídeos, não vai fazer atos públicos, perdão. Então, a princípio, eleições confirmadas para novembro. Beleza? Esse é, por enquanto, o cenário eleitoral dos Estados Unidos, onde a gente não sabe ainda muita coisa do que vai acontecer, assim como o Brasil também. Perfeito? Assunto 2, dúvidas até agora? Eu tô olhando aqui, ó. Cara, quando eu olho para cá, eu vejo meu cabelo, eu fico assim, ó, chocado. Caraca, por que eu não pentei? Acho que é chato se eu fizer assim, né? É pior, porque fica só essa partezinha assim, ó. Caraca, muito ruim. Então, cara, são assuntos muito bons. Eu vou deixar meu cabelo assim, ó. Tá bom, né? Então, são assuntos extremamente fortes. Eu coloquei isso aqui para esconder um travesseiro de vó que eu tenho ali. Então, são assuntos extremamente fortes para o Enem 2020, para algum concurso, para alguma prova de 2020 e atualidades, perfeito? Vamos para o terceiro assunto,
O terceiro assunto muito interessante é sobre a questão de Hong Kong. Por quê? Hoje é dia 2 de julho, perdão, dia 2 de julho, exatamente, no momento que a gente está tendo essa live, essa aula ao vivo. E no dia 1º de julho foi o aniversário de 23 anos da entrega, né, da retomada de Hong Kong para a China. Então, no dia 1º de julho de 1997, Hong Kong foi devolvido à China com aquela velha história de um país, dois sistemas. Um país, né, China, tendo dois sistemas, podendo ter o lado capitalista, então Hong Kong teria uma autonomia maior, uma autonomia tanto política, uma autonomia econômica maior. Por quê? Porque Hong Kong era, ali em 1997, o grande foco econômico da China estava ali em Hong Kong. Hong Kong ainda é muito rica, ainda tem grande parte das empresas, mas hoje a China pode perder, digamos assim, Hong Kong. Não perder, mas ela não precisa tanto de Hong Kong. Por isso que a China está mudando tanto a sua visão quanto a Hong Kong, e por isso que tem tantas manifestações desde o ano passado em relação a Hong Kong. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque a China, ela chegou num ponto, eu costumo dizer, parecido com os Estados Unidos ou com as grandes potências como Estados Unidos, Rússia, Alemanha, enfim. Se ela fizer alguma coisa muito absurda, quem é que vai fazer alguma coisa contra? Digamos que os Estados Unidos crie uma cadeia onde todo mundo saiba que são feitas várias violações aos direitos humanos. Uma cadeia no meio, sei lá, de uma ilha. Professor, mas já tem Guantánamo. Ah, é verdade, Guantánamo. Tá, e aí? Tem um monte de restrição aos direitos humanos. O que tu vai fazer? Porque ela é uma superpotência. Estados Unidos é uma superpotência. Ninguém vai dizer assim, a gente vai invadir, a gente vai entrar e vamos. Não, por quê? Porque ela já chegou no nível de superpotência. A Rússia fazendo várias coisas também, quanto a, por exemplo, a liberdade de imprensa. E ninguém faz nada. Por quê? Porque é a Rússia. A China chegou nesse ponto. Então a China, ela pôde fazer uma coisa. Ela pôde aprovar a nova lei de segurança nacional que eu trouxe aqui. Lei de Segurança Nacional. Era contra essa lei, contra algumas coisas que as grandes manifestações do ano passado rolaram. Só que agora foi aprovado. A gente já sabia, no passado eu falava para meus alunos, olha, vai ser aprovada uma lei de segurança nacional, no estilo AI-5, um negócio forte. Só que ninguém imaginou que ia ser tão forte quanto foi aprovado agora essa semana. E, cara, ninguém pode fazer nada, cara, tu não tá ligado? Ninguém pode fazer nada, velho. Nada. Por quê? Olha só o que diz essa lei aqui, gente. Eu trouxe algumas coisas aqui, tá? Ninguém imaginou que ela seria tão dura. Eu trouxe algumas coisas aqui. Por exemplo, crime de terrorismo. Dentro dessa lei, tu tem o crime de terrorismo. Professor, crime de terrorismo faz sentido. Perfeito, eu concordo. Tem que ter uma lei contra terrorismo, tudo certo. Só que nessa lei de terrorismo, o mínimo é 10 anos de prisão, chegando à prisão perpétua. Professor, é terrorismo, perfeito. Mas, meus queridos, qualquer coisa agora pode ser considerado terrorismo. Por exemplo, tu vai fazer uma manifestação pública, né, ali em Hong Kong ou qualquer lugar da China, pode ser classificado como ato de terrorismo. Tu vai fazer um tipo de depredação, professor, eu sou contra a depredação. Beleza, cara, tu pode estar só manifestando e ser considerado um terrorista. Ou tu pode, né, entrar ali no meio e aí tá rolando depredação e aí tu ser considerado uma das pessoas que estava depredando e ser considerado, então, um terrorista e aí ser preso, até mesmo prisão perpétua. Além do que, se tu fizer depredação em transporte público, tu tem lá uns agravantes e dentro dessa lei tu ainda tem a traição contra o governo. Por exemplo, se tu está organizando ou se tu está, enfim, participando de uma manifestação, por exemplo, nas redes sociais, e tu vai mandar um vídeo, e esse vídeo parar nos Estados Unidos, por exemplo, isso pode ser considerado traição contra o governo, tu pode ser preso. E isso, claro, sem julgamento. Estou dizendo que tu vai ser preso e ponto, vai ser preso. Então, ninguém esperava que seria tão duro essa lei contra Hong Kong, e só nas últimas semanas, perdão, a gente já teve mais de 250 manifestantes presos, aquilo que foi informado, aquilo que chegou até a grande imprensa. E a imprensa internacional está colocando muita pressão contra a China. Mas e daí? O que vai acontecer? Alguém vai dizer, olha, a gente não vai fazer mais negócios com a China, porque a China agora está, sei lá, sendo violenta. A verdade é que ninguém vai fazer nada, né? Então, é muito delicado
essa questão, gente. Por isso que eu acho muito interessante também chamar, porque Hong Kong está em discussão desde o ano passado, Hong Kong está cada vez com menos direitos, e agora com essa lei de segurança nacional, Hong Kong vai ter que responder diretamente à China, que era a grande discussão do ano passado, o que as pessoas eram contrárias no ano passado. Fez sentido para ti? Por enquanto está fazendo sentido? Beleza, tô olhando aqui, tá tudo certo. É quando eu viro para cá, que aí dá para ver que o meu cabelo tá bagunçado, ó. Tá vendo? Que quando eu tô para cá, ó, tá legal. Aí eu olho para cá, olha aqui. Caraca. Eu vou passar a aula inteira falando disso, sério. Beleza, então é o seguinte, ó. Falamos sobre a questão do Stop Hate for Profit, que eu achei muito forte esse tema, porque a gente consegue falar sobre redes sociais, a gente consegue discutir sobre redes sociais e sobre as bolhas que as redes sociais nos criam. A verdade é que a gente fica preso nessa bolha, né? Então, se tu quiser saber informações diferentes, cara, não vai ser nas redes sociais que tu vai encontrar. E eu acho muito importante, né? A gente achar outro tipo de informação, o contrário até do que a gente acredita. Eu sou a favor de uma outra ideologia e tal. Cara, é muito interessante, às vezes, tu ler outras ideologias ou tu ler outras informações, sabe? Ver o contraponto eu acho muito importante. Tu entende? Então, assim, eu sou a favor de uma ideologia X. Cara, lê um troço completamente contrário. Eu sou de direita. Cara, lê o bagulho de esquerda. Cara, lê o troço de esquerda e vai tentar entender. Eu sou de esquerda. Vai ler o contrário. E não é só em relação à política, é em relação a quase tudo na vida. Cara, vai te informar, né? Vai buscar informações. E as redes sociais, elas não acontecem isso. Eu até brinco, né, que eu baixei o TikTok. Aí eu baixei o TikTok, tá? Eu tava olhando e aí eu comecei a pesquisar algumas coisas que eu gosto ali no TikTok, sabe? Tipo, eu gosto de basquete, então eu fiquei vendo uns vídeos de basquete. Eu gosto, sabe? Eu gosto de gatinhos. Aí eu fui olhar uns vídeos de gatinho. Cara, agora só no meu TikTok, você vai ver, sei lá, só tem cachorro, gato e vídeo de basquete. Parece que é só isso que existe no TikTok. Sei lá, se existe muito mais coisa do que isso. Eu não tenho olhado muito TikTok, porque eu achei meio chato exatamente por isso, porque, cara, é só isso que aparece, tá ligado? Então, é interessante sair dessas bolhas. Só que o Facebook, principalmente, se ela mudar essa bolha digital dela, gente, cara, o Facebook ele perde a essência, daí ele vai perder lucro, ele tem medo disso aí também, né? Porque ele vende isso para as empresas também, entende? Ele vende isso pro, sei lá, vamos pensar uma marca grande aí, para Netshoes, por exemplo. Cara, ele vende para Netshoes o seguinte: olha, se o cara olhar uma coisa no teu site, eu vou jogar essa coisa para ele, porque ele se interessa por isso. Eu vou procurar, falei do basquete, eu vou procurar tênis de basquete. Cara, se eu pesquisar lá tênis de basquete, cara, eu vou passar acho que uma semana recebendo anúncios de tênis de basquete e informações sobre basquete, porque é o que ele vai me jogar, né? Essas bolhas digitais. Então é uma grande discussão, né? Então, muito interessante esse primeiro tema sobre o Stop Hate. Depois a gente falou sobre o cenário eleitoral dos Estados Unidos, a questão do Joe Biden, do Trump, eu achei bem forte, a questão de ter uma corrida eleitoral em meio ao Covid-19, em meio a toda a crise causada sobre o Covid-19. Os meus alunos aí do terceirão, cara, a gente já falou bastante coisa sobre o Covid-19. E falando sobre o Covid-19, eu acho que a gente podia falar um pouco mais. O senhor mas já falou um monte, não vai cair. Vai cair alguma coisa, cara, sobre. Não tem como não cair, cara. O Enem não pode ser tão, né, alienado assim. Então, algumas coisas podem cair sim. Falei sobre a questão da desigualdade social, sobre a questão do acesso à informação, sobre educação e Covid-19. E hoje, gente, essa semana eu estava pesquisando, lendo muito, né, sobre atualidades, buscando. Eu achei uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma merda, é óbvio, gente, é uma merda gigante, mas, enfim, é muito interessante da gente discutir, porque, cara, é muito forte. Que é um relatório do PNAD, que foi liberado essa semana sobre a questão de pessoas desocupadas. E pela primeira vez, a gente tem um número maior de pessoas desocupadas que ocupadas. O número de desemprego sobe. E mesmo assim, né, a gente sabe que a questão do desemprego ela é muito complicada no Brasil. O desemprego é uma merda, mas eu digo o número, entender o número de desempregados de verdade é muito difícil no Brasil. É muito difícil mesmo, porque existe uma série de termos e conceitos que eu quero rapidinho falar para vocês. Beleza? Cara, tá fazendo sentido essa live para ti? Comenta aqui embaixo se tá fazendo sentido, se tá legal, porque é muito forte. Cara, os temas são muito bons, então tem que fazer sentido. E não esquece, qualquer dúvida também, é só colocar aqui
nos comentários, beleza? Sobre a questão do desemprego, para ser considerado desempregado no Brasil, tu tem que estar em idade ativa, né? Ou seja, a partir dos 18 anos até os 60, 65, 60 já é considerado idoso, então tu tem que estar em idade ativa. O professor tem 17 anos e não tem emprego, não é considerado desempregado. Se tu não estiver na busca ativa por emprego, por exemplo, eu desisti de buscar emprego por causa da pandemia, não é considerado desempregado. É considerado desalentado. Professor, o que é desalentado? Desalentado é aquele que não está trabalhando e não está buscando emprego. Então, isso é desalentado. O número de desalentados no Brasil cresceu demais devido à grande crise pandemia do Covid-19, porque as pessoas entendem que ninguém está contratando, que está muito difícil, e aí o que elas fazem? Cara, não vou buscar, vou esperar passar a pandemia para buscar. Então, o número de desalentados está crescendo muito, além do número de desempregados. Então, quando vocês virem, né, e eu estou olhando aqui, quando vocês virem que existe um número muito grande de desemprego, pode ter certeza que esse número é maior, porque tu tem o desalentado. E tem outras categorias que não entram como desempregados no Brasil. Então, o número é bem pior. Por exemplo, subocupado e emprego ou trabalho informal. O que é o subocupado? É aquele que tem uma capacidade produtiva grande, todos têm uma capacidade produtiva. Então, assim, ó, ele tem emprego, mas ele está trabalhando 5 horas por semana e recebendo em relação a essas 5 horas. Isso é subocupado. O cara, ele tem lá a capacidade, vamos lá, dentro da nossa legislação era 44, agora é 48 horas, né, dentro da nossa legislação, mas vamos botar 44 horas. O cara está trabalhando 4. É subocupado. Essas 4 horas não vão gerar uma renda suficiente para que ele possa sobreviver. Tu entende? Porra, não faz, cara, não faz sentido nenhum. Só que esse subocupado não entra na categoria de desemprego. Então tem essa questão também. Então, o desemprego, cara, o desemprego é aquele cara que está buscando emprego. É um número muito, muito, muito feio de entender, né? Quando a gente começa a entender desalentado, subocupado, a gente entende que o número é feio. Principalmente quando a gente leva em consideração mais um número ainda, que é o do emprego informal. O que é o emprego informal? É aquele cara que não tem uma formalização. Então, ele não tem uma carteira assinada, por exemplo. E o número de emprego informal subiu demais. 2020 é o ano que mais subiu o número de emprego informal na história do Brasil. Dentro das pesquisas que existem, as pesquisas são extremamente difíceis de fazer, porque, de novo, é informal. Cara, o cara precisa sobreviver. Tá? Então, o cara vai sair para a rua e o cara vai vender qualquer coisa ali e tal. Já é considerado, então, emprego informal e já não é mais considerado desempregado. Pensando nesse número, né, pensando que existe hoje no Brasil mais pessoas desocupadas e subocupadas do que ocupadas, claro, levando em consideração só a PEA, que é a população economicamente ativa. Pensando que existe mais pessoas desocupadas que ocupadas no Brasil, que é um número, cara, é absurdo na real, é um número que não existe, tá ligado? Não é um troço muito forte. Pensando nisso, gente, pensando nessa questão, a gente entende a importância das redes de proteção ao trabalhador por parte do governo. O que são essas redes de proteção? É o que o governo está fazendo agora, por exemplo, em relação ao auxílio emergencial de R$600. O governo já liberou 3 parcelas de R$600. Aí tu pensar, professor, R$600 é muito pouco, até R$1.200 podendo chegar ali, né? Professor, é muito pouco. Gente, em algumas cidades do interior ou algumas cidades mais pobres, como o Nordeste, por exemplo, o padrão de vida é tão baixo e a capacidade de consumo é tão baixa que R$600 faz uma diferença gigantesca. Isso pensando nessas cidades mais pobres e essas cidades do interior, beleza? Agora, pensa para uma pessoa que simplesmente não recebe nada, precisa se alimentar, precisa pagar o mínimo, sei lá, um gás, uma cesta básica. Cara, R$600 é a diferença entre a pessoa passar fome e a pessoa sobreviver. Tu entende? Não quer dizer que R$600 vai fazer com que a pessoa mantenha o mesmo padrão antes da pandemia, claro que não. Mas pelo menos é essa a diferença. Lembrando que R$600 é um valor baixo, mesmo sendo um valor baixo, o governo não tem de verdade capacidade de manter R$600 por tanto tempo. Esse ano de 2020, o Brasil já vai bater o recorde
infeliz recorde de déficit primário. O que é o déficit primário? Déficit. O déficit primário, gente, é onde tu pega a entrada e a saída. Cara, que nem na tua casa, assim, tipo, pega o que entra de dinheiro e o que sai. Se, tipo, as tuas contas forem maior do que entra, beleza? Faz sentido? Se as tuas contas forem maiores do que o teu salário ou daquela fonte de renda, tu tá num déficit. Tu tá devendo. Algum lugar vai dever. Que é comum. A maioria da população brasileira, infelizmente, essa é a realidade. De uma última pesquisa, há pouco tempo atrás, que saiu, faz uns 10 dias ali, uma pesquisa que mostrava que a maioria dos lares brasileiros estavam em déficit primário. Não em déficit primário, mas a maioria dos lares estavam endividados. Beleza? Então, o Brasil ele já está em déficit primário. E alguns meses atrás, o ministro da Fazenda, né, o Paulo Guedes, ele falou que o Brasil não tem capacidade econômica para seguir mantendo essa rede de proteção, além dos 3 meses. Mesmo assim, foi aprovado por mais 2 meses, se não me engano, por mais 2 meses essa rede de proteção. E aqui, gente, a gente tem dois viés. O primeiro viés é que o governo ele precisa proteger a população em situações de crise, precisa proteger a população. Mas o segundo viés é um viés político. Por quê? O presidente atual, então, ele entende que se ele não fizer isso, cara, ele vai perder uma base eleitoral muito grande. Ele já perde, né? Se a gente for ver nas pesquisas, já perde uma base eleitoral. Mas uma das bases eleitorais muito importantes para qualquer presidente é o quê? É tu conquistar regiões pobres, cidades do interior e a região Nordeste, onde a gente sabe que é onde ele tem a menor porcentagem da população que o apoia. Por isso que nas últimas semanas a gente tem visto, né, mais interação do presidente com a região Nordeste, porque é uma base política muito importante. Ao mesmo tempo, o Paulo Guedes ele é liberal e ele precisa defender não só a causa liberal, mas aquilo que ele entrou. Ele entrou para dizer, olha, eu vou passar uma série de reformas, eu vou fazer um governo menos intervencionista na economia, um governo mais liberal, e ao mesmo tempo, então, tu tem que jogar nessa balança, né? Então, a pandemia, ela veio realmente numa situação muito complicada, e aí aqui, claro, tem questão de mortes, aqui no dia 2, se não me engano, já está em 56 mil mortos, é um número absurdo de mortos, e tem toda essa questão econômica junto, de desemprego, de desalentados, de desigualdade social, que a gente falou bastante, né, acho que foi umas 3 semanas atrás, sobre desigualdade social, onde eu falei que, cara, a desigualdade social, ela só cresce nessa época de pandemia, e ela só mostra a sua cara mais forte, né, se a gente parar para pensar, tu disse, tu tem que lavar a mão com sabão, tu tem que usar álcool. Cara, boa parte das casas aí fora, né, não tem nem saneamento básico, né? A gente sabe que o número pode chegar aí até 40% das casas sem saneamento básico. Então, como é que tu vai dizer para o cara lavar a mão, sabe? Tipo, a desigualdade social está muito clara. Assim como, nesse momento, eu estou dando aula ao vivo para o Terceirão segue com a sua base de aula todos os dias, aquele foco todos os dias. Mas, cara, tipo, a maioria da população não tem acesso a isso, né? Então, a desigualdade social fica mais clara nessa questão, nesse viés da pandemia. Perfeito? Alguma dúvida, gente, até então, por enquanto? Deixa eu ver aqui, tá tudo certo? Sem dúvidas? Beleza, vou parar a gravação aqui. Então, assim, deixa eu agradecer a todos que me escutaram pelo YouTube, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante o prof. Se for massa, assim, tipo, se o pessoal curtir e tudo mais, essas lives, eu vou começar a disponibilizar mais dessas lives aí no YouTube, discutindo bastante vários temas, assim, que eu acho que é muito massa, ainda mais em ano de Covid, tu parar em casa e ver uma live, tipo, com muitos assuntos, assim, eu acho bem interessante, certo? Então tá, vou parar aqui a gravação, ó, um beijo para vocês e valeu!